Olha aí, né, pessoal? Que coisa interessante. A gasolina está muito mais barata. Aqui no Brasil? Claro que não. Lá fora, no exterior, o pessoal da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a ABICOM, o pessoal dessa associação afirma que a gasolina aqui no Brasil está 8% mais cara do que lá fora no mercado internacional. Olha que coisa. Por que existe essa defasagem? E principalmente, por que essa redução no mercado internacional não é repassada para o mercado interno, né? Será que tem a ver com esse monte de intervenções na Petrobras, conforme já aconteceu no passado, que nos levaram a situações completamente absurdas, casos em que o petróleo estava muito caro lá fora e a gasolina estava subsidiada aqui no Brasil, para tempos depois, quando estava muito barato lá fora a gasolina, os combustíveis, aqui no Brasil a gente estava pagando uma fortuna? Será que é mais um caso de consequências das intervenções estatais na Petrobras, intervenções de governos petistas nessa empresa? Será que é consequência do monopólio que existe nesse sentido? Vamos conversar sobre esse tema então, ver essas informações, ver esses dados e tentar entender aí, descobrir o que poderia ser feito aqui no Brasil para melhorar esse cenário, para nós termos realmente uma gasolina competitiva até do ponto de vista internacional, com preços mais bem pareados, né? Antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo. Se inscreva aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, essa afirmação da ABICOM foi feita hoje, sexta-feira, dia 17 de novembro, e então eles afirmam que a gasolina que está sendo vendida nas refinarias do Brasil está 8% mais cara do que no mercado internacional, enquanto que o óleo diesel também está mais caro, 4% mais caro do que o que está sendo praticado lá fora, lá na gringa. E, obviamente, se o preço está baixo lá fora desses derivados do petróleo, é porque o petróleo teve uma queda considerável na cotação, em sua cotação nos últimos dias aí, né? O barril de petróleo está comercializado abaixo de $80, né? Tá aqui, ó, 78 dólares e 50 cents, sendo que no final de outubro ele chegou a ser negociado a $90, com muita gente achando que ia bater a casa dos $100, né? Então houve uma queda considerável aqui, estimo que uns 12, 13% no valor do petróleo nesse período de poucos dias, né? Final de outubro até agora, meados de novembro, né? Então o pessoal aqui da ABICOM publicou o seu relatório hoje, externalizando essa questão, questionando o motivo de a Petrobras não colocar essa situação, né? Olha só o que eles escreveram no seu relatório. Apesar da estabilidade no câmbio, ou seja, o dólar, a relação entre dólar e real não mudou muito para justificar a manutenção de um preço do combustível aqui, né? Porque se o dólar tivesse subido muito, não adianta nada cair o preço do barril do petróleo, porque no final das contas, em reais, continua do mesmo jeito, né? Então, mencionam que temos estabilidade no câmbio, porém, os preços de referência do óleo diesel e da gasolina apresentaram forte desvalorização no mercado internacional no fechamento da quinta-feira, dia 16, ontem, em relação à data que eles publicaram isso aqui, né? Então, eles seguem dizendo: o cenário médio de preços está acima da paridade para o óleo diesel e para a gasolina. A defasagem média é de 4% no óleo diesel e de 8% para a gasolina, né? Então, lá nas refinarias da Petrobras, a gasolina está 6% mais cara do que lá fora e o diesel 5%. Então, o pessoal da ABICOM prevê aqui, faz uma estimativa de que a Petrobras precisaria reduzir esses preços para atingir a paridade internacional, ficar pareada com os players lá fora e também fazer, entre aspas, justiça com o preço da gasolina, dos derivados do petróleo, né? Precisaria reduzir, então, aqui 16 centavos no preço da gasolina por litro e 19 centavos no litro do diesel, no preço do diesel aí, de acordo com o pessoal da ABICOM, então. Só que, obviamente, isso aqui é muito variável, né? Depende de refinaria para refinaria. Veja que lá na refinaria de Mataripe, na Bahia, a defasagem do preço da gasolina chega a 15% no caso da gasolina, sendo que o diesel lá está sendo vendido mais barato em relação ao mercado internacional. Ou seja, esses valores aqui apresentados são uma mediana do cenário brasileiro, né? Então,
Por conta disso, o ministro Alexandre Silveira, aqui, né, que é o ministro das Minas e Energia, falou ainda hoje, né, numa entrevista aí, defendendo a redução dos preços dos combustíveis pela Petrobras para ajudar a diminuir o impacto inflacionário no país e alcançar a queda de juros, né? E aí começa a coisa a ficar bastante problemática, né? Eu até entendo ele cobrar a redução do preço e tudo mais, porque isso pode representar de fato uma igualdade, aí, uma paridade com o mercado externo e tudo mais. Há que se questionar por que a Petrobras não está repassando isso aí, pelo menos do ponto de vista gerencial, mas quando entra a questão da intervenção estatal, realmente a coisa fica complicada, né? É claro que o governo tem uma preocupação com a questão da inflação, não pela inflação em si, mas pela taxa de juros. Nós sabemos que o Banco Central usa a taxa básica de juros para segurar a inflação ou empurrar ela para cima. É raro acontecer isso aqui no Brasil. Temos visto isso em outros países, na Europa, no Japão, acontecendo, né? Uma inflação muito baixa, alguns casos deflação. O Banco Central dá uma aliviada na taxa de juros para empurrar um pouco aí a inflação para cima. Mas o Brasil, claro que não sofre desse mal, entre aspas, né? Então, na prática, o que o pessoal quer é uma menor taxa de juros por meio de uma inflação mais controlada. E os derivados do petróleo, principalmente a gasolina, né, tem impactado muito o IPCA, que está muito resiliente. O acumulado de 12 meses continua acima do teto da meta da inflação, o que dificulta um corte de juros mais brusco pelo Banco Central, que é o que o governo Lula quer mais do que qualquer outra coisa atualmente. Por exemplo, no mês de setembro, a inflação, aí o índice IPCA, né, que é o índice oficial da inflação, foi cotado em 0,26% de aumento dos preços de forma generalizada, sendo que o aumento no preço da gasolina, de forma específica, foi responsável por 0,14%, mais da metade do aumento todo do índice IPCA. Então, realmente, é um preço que pressiona bastante a inflação para cima aqui no Brasil, e tanto pela sua importância dentro dessa cesta aí que compõe o IPCA, quanto pelo aumento real que está acontecendo, que esse insumo aí está sofrendo nos últimos meses. No mês de setembro, a gasolina aumentou 2,8% apenas no mês de setembro, né? Então, o ministro Alexandre Silveira estima que a Petrobras poderia reduzir de 0,32 a 0,42 reais aí o diesel, o valor do litro do diesel, e 10 centavos ou 12 centavos na gasolina, mas isso aqui ainda é o ministro, ele não controla a Petrobras. Quem controla a Petrobras é o Jean Paul Patres lá, que é um cara, obviamente, ligado ao Lula, indicado pelo Lula. E aí está o grande problema da Petrobras e do setor do petróleo como um todo no Brasil. Isso obviamente tinha que ser privatizado, tinha que ser entregue nas mãos da iniciativa privada, e certamente nesse cenário os preços iriam acompanhar não só a questão externa, mas também oferta e demanda aqui no Brasil, como deveria ser em qualquer mercado, em qualquer preço. Então, quando nós estamos falando de um mercado livre, mercado que não tem a interferência estatal atrapalhando os negócios, estamos falando de um mercado mais eficiente, cujo sistema de preços reflete muito melhor a realidade da relação entre a oferta e a demanda de determinado produto, coisa que nós não temos com o mercado do petróleo e seus derivados aqui no Brasil, principalmente em tudo o que se refere, tudo aquilo que tange a Petrobras, né? Então, o grande problema, talvez seja a explicação nesse caso aqui, a Petrobras deve estar cobrindo algum prejuízo que ela teve. A gente viu que as estatais, de forma geral, estão tendo prejuízo, mas isso já aconteceu no passado. A Petrobras precisou cobrir um rombo que foi causado por manipulação de preços durante muito tempo. O barril de petróleo lá em cima, a Petrobras sendo forçada pelo governo petista a segurar a coisa, colocar o valor lá embaixo de uma forma nem subsidiada, porque ela não estava recebendo dinheiro, tomando prejuízo, queimando caixa para fazer isso, até que depois não teve como segurar mais, a Petrobras teve que repassar esse prejuízo para os consumidores. O barril do petróleo, o preço dele começou a cair no mundo todo, despencando para mínimas históricas, e o brasileiro pagando uma gasolina absurdamente cara, um diesel também aqui, durante muito tempo, por conta dessa distorção causada pela intervenção do Estado
na Petrobras. Não duvido nada que é isso que está acontecendo nesse momento mais uma vez. A empresa está precisando já cobrir alguns rombos, alguns prejuízos que ela tomou por conta dessa questão toda da intervenção aí do Estado, manipulação de preços para segurar o índice da inflação. E agora, como o preço do petróleo caiu lá fora, a Petrobras vê isso como uma possibilidade de recuperar um pouco dessas perdas. Não tenho certeza se é isso, mas acredito que seja algo nesse sentido, que é o que justifica a empresa não ter um preço mais competitivo. Volto a dizer, é um petista que está lá comandando isso, né? Petista sim, porque foi indicado pelo Lula. Melhor coisa que poderia acontecer para o Molusco nesse momento é a Petrobras abaixar o preço dos combustíveis e ele poder apontar lá na bomba do combustível no posto de gasolina e falar: olha aí, estou abaixando o preço dos combustíveis, olha como eu sou bonzão. Se a Petrobras não está fazendo isso para agradar o chefe, só tem um motivo, no meu entender. Ela não pode, ela não consegue fazer isso porque está precisando cobrir algum rombo anterior, né? Agora vamos ver se essa pressão do governo aqui, por meio do ministro de Minas e Energia, vai de fato surtir algum efeito, obrigando a Petrobras a reduzir o preço dos combustíveis, aproximando mais a coisa do cenário internacional, claro, beneficiando o Lula no curto prazo, mas eventualmente comprometendo ainda mais a solidez da empresa no longo prazo. Não seria novidade, isso já aconteceu no passado e todos nós nos lembramos disso. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.